Acorda, meu povo de luz! Eu sou Kátia Ruaros, mais uma vez aqui com você para trazer bastante informação, para trazer muito conhecimento para que você digira, para que você compreenda e, sobretudo, para que você deixe cair por terra crenças e preconceitos que se tem sobre o tema bruxa interior. Despertar a sua bruxa interior. O que eu quero falar, o que eu quero te dizer, qual é a comunicação que eu estou usando quando eu falo para você desperte a sua bruxa interior, acorde. O que isso faz, o que isso muda na sua vida. E aqui, neste vídeo hoje, essa conversa que eu quero ter com você é para que caia por terra todos os preconceitos, todas as historinhas que você ouviu aí pelo mundo afora, no quesito de que bruxa é aquela pessoa que age na maldade, de que bruxa é aquela pessoa que age numa energia negativa ou que busca fazer maldade para as pessoas através de magia, através de energias do ponto de vista pesado, principalmente invocando energias densas e energias negras. Então acorda, vem comigo, quero te falar um pouquinho sobre toda essa questão do que é ser uma bruxa. Meu povo de luz, e aqui em meu canal, você que me acompanha há algum tempo, você já percebeu que carinhosamente eu chamo você mulher de Margarida e eu chamo você menino de Margaridos, porque pela singelidade que tem a margarida, por ser uma flor singela, por ser delicada, por parecer uma planta aberta para a luz, aberta para o ar, aberta para a água. Então, quando você vem buscar o meu conhecimento e eu compartilho com você um pouquinho da minha história e um pouquinho do meu saber, eu nos considero margaridas em desenvolvimento. Porque informação sempre nos é válido, minha gente. O ponto de vista científico, a ciência, a história, aquilo que os autores, aquilo que a história busca, aquilo que a ciência nos prevê sobre uma série de situações espirituais em que a gente ainda carrega alguns preconceitos. Então o objetivo desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje com você, é principalmente despertar a sua bruxa interior, mas te trazendo o conhecimento do que é ser uma bruxa. Então vem comigo. Minhas bruxinhas, meus bruxinhos, margaridos e margaridas, o que é ser uma bruxa? Vamos lá. A história nos conta, principalmente no período após o nascimento de Cristo, depois de Cristo, que a Igreja Católica teve uma grande invenção e uma grande intervenção na fé de toda a humanidade como um todo. Basicamente, as leis romanas, o tempo romano, a Igreja Católica Romana, né, que tem a origem em Roma, o Vaticano, toda essa história linda de viver que a igreja vive, que a igreja criou, os santos, os sacramentos, isso tudo é uma história linda e é uma tradição maravilhosa. Porém, lá na época da Santa Inquisição, meu povo de luz, antes da Igreja Católica ter este domínio, ter este poder sobre as pessoas, de juntar tanta gente numa mesma fé, num jeito apenas de acreditar, antes de tudo isso, a igreja, ou seja, os padres, os bispos da antiguidade ou ainda da Idade Média, já tinham um poder sobre as pessoas, porque antigamente a medicina, ela não tinha o valor que ela tem hoje. Antigamente, os médicos eram os magos, eram os curandeiros, aqueles que entendiam das plantas. Por quê? Porque a ciência não tinha toda a tecnologia que tem hoje e também não tinha todos os recursos que tem hoje. Então, basicamente, o ser humano vivia muito pouco tempo. Um homem de 40 anos era considerado velho, uma mulher de 40 anos era considerada velha. E lá, no berço de Roma, lá na antiga Europa, existiam alguns padrões, alguns dogmas estabelecidos pela igreja para que a sociedade vivesse dentro de uma norma, ou seja, obedecesse às leis
de uma religião, em específico o catolicismo. Dentro da igreja, dentro do catolicismo antigo, veio o termo brúcias, ou seja, bruxa. Brúcias é um termo extremamente antigo e que vem lá da Roma antiga e que foi sendo aportuguesado no momento em que chegou aqui no nosso país, desde que o nosso Brasil foi descoberto. Então, brúcias, naquele momento da antiguidade, era considerada todas aquelas mulheres que não cumpriam ou viviam as normas impostas pela religião. Lá na Santa Inquisição, e você já deve ter ouvido falar sobre esta parte negra da Igreja Católica, a Santa Inquisição julgava quem eram os hereges, quem eram os pagões, ou seja, quem eram aquelas pessoas que não condiziam com as normas estabelecidas pela Igreja Católica. E isso, meu povo de luz, é história. Isso não é a Kátia que está falando. Isso a história traz o registro. Então, naquela época, nós vivíamos numa sociedade extremamente machista, extremamente preconceituosa e de domínio humano praticamente do homem, ou seja, a mulher era extremamente submissa à vontade, aos desejos e aos dogmas da Igreja Romana da época. E todas as mulheres que não cumpriam ou que não estavam dentro das regras estabelecidas pela Igreja eram consideradas hereges ou bruxas, principalmente as mulheres que cantavam, as mulheres que eram mais alegres, as mulheres que se vestiam de forma diferente, as mulheres que deixavam o corpo mais à mostra, muitas vezes sendo internadas em casas, em sanatórios, internada nesses locais como loucas ou como retardadas por não estarem adequadas a um padrão de comportamento aceito por quem mandava naquela religião, pelos mandatários da religião católica romana da época. Então, as mulheres que eram sabedoras da cura, as mulheres que faziam ungüentos, as mulheres que faziam xaropes, as mulheres que conheciam o segredo das plantas, as mulheres que eram parteiras, muitas vezes eram confundidas como bruxas, porque o significado da palavra bruxa também é aquela que faz bruxaria. Mas o que é bruxaria? Bruxaria é manipulação de energia para a mudança de um corpo ou de uma coisa, ou o mesmo significado, manipulação de uma energia invisível para a mudança de um corpo ou de um objeto. Então, o que eu quero resumir para você? Hoje, 2023, o que é uma bruxa? Eu, Kátia Ruaros, sou uma bruxa. Por que eu sou uma bruxa? Porque eu estou me expondo a você. Porque eu estou fazendo diferente, porque eu me enfeito, porque eu gosto de perfume, de joia, de maquiagem, porque eu tenho uma orientação e porque eu tenho um caminho espiritual seguido e que eu estou seguindo. Eu nasci dentro de um meio umbandista, minha mãe era uma sacerdotisa da Umbanda ou uma mãe de santo, meu pai era espírita, meus avós eram católicos romanos, praticantes, tinham todo tipo de preconceito possível, tanto que a minha herança mística eu trago das minhas avós maternas, da minha bisavó e da minha avó materna. A minha avó paterna, ela já tinha um condicionamento mais católico, embora era bruxa e não sabia. Então, o que é ser uma bruxa? Gente, vamos derrubar de uma vez por todo esse preconceito. Bruxa não é aquela pessoa que vai lá fazer uma macumbinha, que vai lá fazer um vuduzinho para fazer mal para alguém. Bruxa e bruxo
é toda pessoa que pensa diferente, é toda pessoa que faz acontecer. Se você está aqui comigo, por certo, você faz acontecer. E o que é fazer acontecer? Quando você põe o arroz cozinhar, você mexe o arroz, coloca sal, coloca tempero, o que você está fazendo? Você está mudando o estado de um corpo, o estado do arroz cru para o estado do arroz cozido. Então, o que você está fazendo no momento que você está cozinhando uma comida? Você está manipulando elementos que transformam uma energia. No momento em que você está cozinhando, você é uma bruxa. Então, a bruxa não é aquela mulher que faz o feitiço para fazer maldade para alguém. Aquela pessoa que faz o feitiço para fazer a maldade para alguém, na realidade é uma pessoinha que está inconsciente ou ignorante do resultado daquilo que ela está fazendo. Esta pessoa não é bruxa, porque bruxas sempre andam em sincronia com a força da natureza. E é muito importante ficar claro aqui, e aqui eu te trago o meu acorda, que toda bruxa compreende da lei de ação e reação. Esta é uma lei universal e o universo, a mãe natureza, só funciona para o amor. Então, meu povo de luz, voltando um pouquinho para a questão da história, para a questão lá da origem, de onde surgiu o termo bruxa, lá da Igreja Católica Romana, desde lá, todas as mulheres que não se enquadravam nos ditames da igreja eram consideradas bruxas e muitas delas eram condenadas, inclusive à fogueira, por conta de estarem praticando atos demoníacos, né? Então, aqui na série de vídeos que eu tenho no meu canal, eu já falei também sobre esta energia demoníaca, procura aí que você vai encontrar, mas o que eu quero te dizer? Existe um preconceito em bruxas, inclusive nas histórias infantis. Você observa que a madrasta se transforma na bruxa má, você observa que a perseguidora da princesa sempre se transforma numa bruxa má. Por quê? Porque culturalmente nós fomos educados a acreditar que bruxa sempre é uma pessoa que faz maldade. É uma pessoa que utiliza de manipulação de energias para prejudicar alguém. E acorda! Porque bruxa é você despertar o seu poder pessoal. E é por isso que eu, Kátia Ruaros, faço isso em todos os meus vídeos e digo em alto e bom tom. Sim, sou formada em administração de empresas, pós-graduada em recursos humanos, tenho formação em psicologia, pós-graduada em psicologia transpessoal e sou uma espiritualista, praticante de rituais desde que nasci, mas sou uma estudiosa da espiritualidade. Sou uma estudiosa de várias filosofias religiosas e por isso eu te trago com tanta força e com tanto empoderamento essas informações que eu trago para você. O que é ser bruxa? Ser bruxa é ser poderosa. Ser bruxa é dar conta de si. Ser bruxa é ser sábia de si. E se alguém vier com preconceito para você, acorde esta pessoa também. Por quê? Isso é falta de informação. Então vamos lá. Quando a pessoa diz eu sou bruxa porque eu tenho intuição, porque eu sinto, eu prevejo as coisas, eu tenho sonhos premonitórios. Isso também é ser bruxa? Claro que sim. Porque a bruxa compreende e aprende como fazer os elementos não visíveis para atuar na sua vida e acontecer a mudança naqueles padrões que lhe incomodam. Então, isso é ser bruxa. Acorda e vem comigo, porque você é, e se você não percebeu, agora eu tô fazendo você perceber. Porque se você tá aqui comigo, você é uma mulher diferente, você é um homem diferente e você quer mudar o teu padrão de vida, buscando ferramentas espirituais, ondas invisíveis, frequências de vibrações, para que você altere o seu padrão de vida. Toda bruxa sabe
como fazer isso. As pessoas confundem o que significa bruxa. As pessoas confundem essa informação. Claro que sim, minha gente. As pessoas confundem por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que, culturalmente, a maioria das pessoas não leem, não estudam, não buscam informações de fontes de estudiosos que trouxeram para nós fontes de sabedoria. Eu posso pegar essas informações, eu posso transformar essas informações aplicando essas informações na minha vida. Antes de estudar espiritualidade, eu já praticava a magia junto de minha mãe, de minha avó, de minha bisavó benzedeira, e eu não sabia que a ciência explicava isso de um jeito diferente. Mas hoje eu compreendo que toda bruxa, ao acender uma vela, a praticar um ritual, ela impõe uma onda de vibração energética do seu pensamento, aliado às suas emoções, e ela propõe a materialização daquilo que está fazendo, quando efetivamente manipula energias. Então, acorda e vem comigo. Daqui para frente não dá mais para você confundir e muito menos para você aceitar o preconceito. Bruxa é aquela pessoa que vai para as encruzilhadas fazer macumba. Bruxa é aquela pessoa que trabalha com sangue de animais. Bruxa, não. Essas pessoas não estão fazendo bruxaria. Estas pessoas estão manipulando energia sem saber o resultado que isso vai trazer para a própria vida. Quais os tipos de bruxaria que existe? Nossa, essa pergunta é muito forte. Que tipos de bruxaria existe? Eu respondo esta pergunta para você, te dando outra pergunta, criando outra pergunta a você. Quantos tipos de pensamento você tem? Quantas vezes você pensa em coisas ruins que pode acontecer para você? Quantas vezes você pensa em coisas boas que pode acontecer para você? Então, quantos tipos de bruxaria existe? Milhares, infinitas, a mesma quantidade que existe de pensamentos. Por quê? Povo, meu povo de luz, toda bruxaria começa aqui dentro desta caixinha. Toda bruxaria começa no pensamento. Tem aqui vários autores que falam para você sobre o que eu estou falando. Tem aqui um pesquisador francês que eu amo demais da conta, que ele pesquisou toda a nação africana, ele trouxe para nós a simbologia, ele trouxe a história, Pierre Fatum Verger. Tem um outro pesquisador francês que é Franz Bardonner. Esse pesquisador também buscou os ritos da Igreja Romana, ele buscou os ritos da Igreja Grego-Ortodoxa, ele cientificou, ele explica cientificamente o que significa todos esses ritos e todos eles são unânimes. A gente busca também alguns autores brasileiros, como Robson Pinheiro, que é um médium, o próprio Chico Xavier, o nosso amado Chico Xavier, que era um espiritualista nato, se dizia assim, um médium espírita, mas era um amado de viver, acolhia todas as crenças, respeitava todas as crenças e, sobretudo, sempre nos informou pela sua vasta obra. Todos os espíritos de luz que utilizaram o médium Chico Xavier para fazer a sua psicografia são unânimes em dizer que toda magia, seja ela do amor ou do desamor, inicia no pensamento. Então, quantas bruxarias existem? Quantos pensamentos existirem? As formas pensamento. Forma pensamento, o que que é? É quando você pensa tanto, pensa. Quanto mais você pensa, mais você sente. E o que que você faz aqui no seu campo, no seu corpo astral, no seu campo espiritual? Você cria uma imagem que fica plasmada no seu corpo energético. E como no universo a lei de ação e reação funciona, aquilo que você cria do ponto de vista energético vai se manifestar
materialmente na tua vida. Então acorda, porque se você pensa alguma coisa ruim, vou ficar doente, vou ficar triste, vou ficar com depressão, vai dar errado, vou ficar mais pobre, vou perder dinheiro, cancelo, cancelo, cancelo. Inconstância, inconstância, inconstância. O que eu tô fazendo aqui? Outra bruxaria. Cancelo, 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 inconstância, inconstância, inconstância. O que eu tô fazendo? Me dando conta do meu pensamento. E quando eu me dou conta do pensamento, eu cancelo a potência de energia que ele envia para o meu campo energético. E assim, eu ressignifico este pensamento. Por exemplo, você tem que pagar uma dívida na sexta-feira e hoje é quarta-feira, você começa a ansiar, ansiedade. Meu Deus, a dívida é 5 mil reais, eu tenho só 3 mil e já tá chegando 2 dias e eu não tô vendendo no meu trabalho. E meu Deus, ó, esta ansiedade e esta dúvida, esse pensamento de que não vai dar, ele gera um campo de ansiedade no seu chakra cardíaco e você esparrama por todo esse corpo, por todo o seu corpo essa tensão. O que você está fazendo? Uma matéria invisível, ou seja, uma energia invisível, transformou um sentimento dentro de você num estado negativo. Você criou uma bruxaria e não sabe. Aí você começa, não, mas Deus é Pai, eu vou conseguir, eu vou dar tudo de mim, vou ligar para os meus clientes, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Quando chegar sexta-feira, esta conta já está divinamente saudada pelo plano espiritual, quando manifesta a prosperidade em minha vida agora. O que eu fiz? Eu fiz outra bruxaria. Eu criei um comando. E o que eu tô fazendo quando eu tô batendo na mão, gente? O que eu faço quando eu bato no móvel, na cadeira? Quando eu digo chega, basta. O que eu faço quando eu utilizo 2 taças? Vou pegar as taças aqui. O que é o brindar? Essas 2 taças são de vidro. Mas quando a gente brinda, por que a gente busca brindar no cristal? Porque quando a gente brinda no cristal, o cristal provoca um eco, o cristal provoca uma onda de vibração maior, ou seja, saúde. Quando eu faço isso, o cristal vibra muito mais do que o vidro seco. Todo brinde é uma bruxaria. Toda comemoração, quando usada através de uma batida, ela fixa no universo e potencializa o teu comando. Em algumas bruxarias se usa o tambor, em algumas bruxarias se usa o sino para acionar os elementos do ar. Então, quando eu faço isso aqui, principalmente no passe, quando se faz esse estalar de dedos, quando se potencializa e faz um pulso magnético, isso é para quê? Para potencializar a minha fala. Eu sou rica, eu sou saudável, eu sou amorosa, para mim tudo dá certo. Olha só, cada batida que eu tô dando nas minhas mãos, o que é as palmas? Parabéns para você. O que tá acontecendo nas palmas? Faz isso agora comigo, bate forte as tuas mãos. Quando você bate forte, há uma vibração de uma mão na outra. Eu tô sentindo minha mão vibrar agora. E o que é isso? A palma, ela tá potencializando o que eu estou falando. Nos trabalhos espirituais de passe, muitas vezes se recolhe a energia ruim e queima através desta pancada, se queima através deste pulso ou ainda do estalar de dedos. Para quê? Para potencializar a energia do pensamento. Então acorda, cuidado com as tuas palavras, cuidado com o que você diz e principalmente com a bruxaria que você pensa. Toda bruxa sabe e conhece as leis do universo e entende que o universo só trabalha para o bem e para o amor. Mais uma questão que eu quero responder para vocês. Por que você deve investir o seu tempo nessa informação? Por que você deve investir o seu tempo sabendo o que é ser uma bruxa? Simples.
para que você utilize esse poder pessoal que você tem em sua vida e desperte a sua bruxa interior. Muitas mulheres, muitas clientes, muitas alunas que me procuram, muitos homens que me procuram, no sentido de mudar os padrões de sua vida através da magia, eles não sabem que esse poder pessoal está dentro de si. Eu chamo este poder pessoal de bruxa interior. Mas o que é essa bruxa interior? Esta bruxa está construída, investida da pura essência do Criador, da fonte criadora, do eu superior, do anjo de guarda, do santo, do orixá, o nome que você deseja dar. O fato é que nós precisamos confiar, nós precisamos ter a informação de que eu e você somos criatura do Criador. E se nós somos criatura do Criador, o que está investido em nós? Não é a energia do Criador? Vamos pensar comigo. Você tem o seu filho. O seu filho, o que é? Não é a soma da sua genética e a soma da genética do pai? Então, este filho, ele não tem dentro de si os teus genes e os genes do teu marido ou do pai dele? Para que esta criança aconteça, existiu ali a soma de uma energia masculina e feminina. Ok, só que nós, para que esta energia que anima o nosso corpo e que nos mantém viva aconteça, ela veio de uma fonte. Então, se ela veio de uma fonte, ela é parte desta fonte. Despertar a bruxa interior é eu buscar esta energia, esta fonte que criou todo o universo para criar e manifestar o universo que eu desejo na minha vida. Gente, anota o que eu estou te dizendo. Você nasceu com a obrigação de ser rica. Você nasceu com a obrigação de ser feliz. Você nasceu com o dever de se transformar na tua melhor versão. Então acorda, vitimismo, depressão, traição, mentira, doença, isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira, porque a tua essência é divina. E quando você volta a tua consciência para a tua essência curada, divina, esta energia reverbera as tuas células, reverbera em teu corpo. E está aqui a física quântica que reforça aquilo que eu trago para você. O poder da mente, o poder do pensamento. Ah, mas Kátia, é só eu pensar em riqueza que a riqueza aparece? Não. Você precisa ser merecedora, você precisa agir no bem, você precisa estudar mais, você precisa parar de mentir para si mesma, você precisa despertar a sua bruxa interior. Muitas pessoas também me perguntam qual o melhor momento para despertar a sua bruxa interior. Como usar isso nas suas vidas? Gente, qual é o melhor momento para despertar a bruxa interior? Eu vou te falar que na minha vida, o melhor momento que aconteceu para eu despertar a minha bruxa interior foi quando eu perdi tudo. 25 anos num casamento tóxico, agressão, vício, bebida alcoólica, miséria, tudo isso eu vivi. Perdi casa, fui despejada, tudo isso aconteceu comigo. E quando é que eu despertei novamente a bruxa interior? Por um tempo na minha vida, eu não praticava nada que me trouxesse a espiritualidade como ferramenta, que me trouxesse a espiritualidade como um caminho para eu encontrar o equilíbrio. Quando é que eu retomei isso? Quando aconteceu uma tragédia, eu tive um acidente que explodiu um botijão de gás na minha vida e isso veio para aniquilar e acabou encerrando. Naquele momento eu acordei e eu disse para mim mesma, este fogo veio acabar com toda a tragédia na minha vida. Naquele momento retomei o meu poder pessoal, voltei a buscar todas as minhas práticas espirituais, voltei a trabalhar com terapias holísticas e depois eu fui buscar a minha formação em psicologia. E a partir daí sou autodidata, não paro de estudar, estou sempre envolvida em cursos e mais cursos, assim como eu faço e ofereço para você isso sempre. Porque orai e vigiai. Outro comando do Magrão da Cruz, amai-vos e instruí-vos. Qual é o melhor momento para você despertar a sua bruxa interior?
Agora, você não precisa fazer como eu fiz. Você não precisa sofrer para buscar a espiritualidade. Infelizmente, a maior parte dos seres humanos só busca a espiritualidade quando precisa. Faça diferente. Busque antes de precisar. Porque aí, se a necessidade chegar, você vai ter muito mais equilíbrio para levar isso adiante. Meu povo de luz, uma das formas que hoje eu estou muito orgulhosa de todos os meus clientes, dos meus alunos, das pessoas que me buscam, e olha que já foram milhares de pessoas que passaram pela minha vida. E muitas delas têm sempre um relacionamento muito afetuoso comigo, no sentido da gratidão por tudo aquilo que se transformaram. Hoje eu puxo muito os meus alunos, eu faço muito a corda para eles. Lembra, se a coisa tá boa, se a coisa tá maravilhosa, continua na meditação, continua no ciclo, você consegue, vai dar certo. Continua, não abandona, eu puxo eles e de vez em quando eles vêm para mim. Kátia, quero um horário contigo. Kátia, quero conversar contigo. Kátia, por quê? Porque na realidade eu observo aquilo que eles estão fazendo, mas eu também observo aquilo que eles podem fazer de forma melhor. E quanto melhor eles se transformam, melhor é o resultado. Meu povo de luz, curte esse vídeo, te inscreve no meu canal e se você é uma bruxa, lembra sempre, ao se inscrever nesse canal, o YouTube sempre vai te lembrar de conteúdo semelhante a esse. Beijo no seu coração, juntos somos um e a fé sempre é aquilo que nos move.